Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui, e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo e deixar aquele joinha no nosso vídeo. Então vamos lá, na nossa aula de hoje nós vamos falar, Terra Oca. Esse espetáculo termina com participação especial das crianças. Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público. Marcos Frota, não sei se vocês conhecem ele era um ator da Globo e ele tem, eu acho que uma rede de circos que leva o nome dele, tá bom? Vamos lá, Marcos, lê aí pra gente, começa por favor. Tá bom. Terra Oca. O espetáculo termina com participação especial das crianças. As aventuras de pequeno Dom Pedro II no mundo mágico de Terra Oca chegam ao fim. Na quarta parte do espetáculo do Unicirco Marcos Frota, o jovem imperador se encanta às acrobacias de bailarina no mastro chinês. É chegada a hora, no entanto, de Paulo se despedir, mas não se antes rolar de gargalhar com os novos amigos. No fim do espetáculo, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público e exalta a magia do circo. O Palhaçaria exibe em 4 partes o Terra Oca, espetáculos sobre as aventuras do imperador de Dom Pedro II em um mundo mágico. Dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido acrobático, no trapézio e na roda Cir. O espetáculo conta ainda com banda de música ao vivo. Ok. A roda Cir é um bambolê grandão, tá bom? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, a gente está falando exatamente de quê, pessoal? É uma coisa na televisão? A gente está falando de uma peça de teatro? O que a gente está falando aqui? Falem aí para mim, o que vocês entenderam? Aqui está falando de circo, né? Qual é a historinha aqui? É um circo envolvendo teatro, né? É. Qual é a historinha, Marcos, que você entendeu aí? Não sei. Dom Pedro, é porque você leu, né? E você não prestou muita atenção, você só foi lendo. É Dom Pedro II, né? O pequeno Dom Pedro II, ele era jovem ainda, né? Aí ele chega num mundo mágico, tá? O jovem imperador se encanta com as acrobacias da bailarina no mastro chinês. Tá? Então, envolve a história de Dom Pedro II, apaixonado por uma bailarina, e tem toda uma história que envolve todos os personagens do circo. Tá ok? É interessante falar que essa palhaçaria, ou seja, este espetáculo, ele está dividido em 4 partes, tá vendo? Tá, ó. Terra Oca, espetáculo sobre as aventuras de Dom Pedro II em um mundo mágico. Então, eles é uma história dividida em 4 partes. Tem música também, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas atividades, ó. O que vocês acham? Vocês acham que qual é o objetivo do texto? É contar uma história, dar um ensinamento ou fazer uma divulgação? Deixa eu admitir aqui. Desculpa, Lucas, eu não coloquei aqui para admitir todo mundo. Desculpa, tá? Tá. E eu já fiz esse dever, até enviei no grupo. Isabelle, desculpa, tá bom? Eu não te adicionar logo aqui na aula, desculpa. Vamos lá, pessoal.
Qual é o objetivo desse texto? Contar uma história, dar um ensinamento ou fazer uma divulgação? Cadê o Jorge? Tá muito quietinho, Jorge. Giovana. Qual vocês acham que é o objetivo desse texto? Ó, o texto fala sobre um espetáculo, né? O que, tio? As Aventuras de Dom Pedro. E aí, no finalzinho, tem uma coisa muito interessante que a gente não leu. Olha aqui, bem interessante. Uma história. A ficha técnica, ó, tem uma ficha técnica falando sobre direção, produção, assistente de produção. Então, vamos lá. Esse texto está contando somente uma história? Está contando, mas não é só isso que o texto está fazendo, tá? Não é só isso. Ele dá um ensinamento? Não, não percebi. Ou ele faz uma divulgação? Prestem bastante atenção. Aqui a gente não contou só a história de Dom Pedro. Na verdade, falo bem superficial, né, sobre a história. O que a gente falou, o que é falado mesmo aqui no texto é que é um espetáculo, né, com participação das crianças, participação do público, né, com a participação de artistas de circo, e aí traz toda a ficha técnica dessa produção aí teatral, né? Da produção teatral com circo. Então, na verdade, aqui a gente está lendo uma divulgação, tá bom? Tá. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Uma divulgação. Número 2. Na passagem, o jovem imperador se encanta com as acrobacias da bailarina no mastro chinês. A que jovem imperador o texto se refere? Ou seja, quem é esse jovem imperador? Dom Pedro? Dom Pedro. Então, eu vou voltar lá no texto para que vocês possam perceber que realmente é Dom Pedro, tá? Ó. As aventuras do pequeno Dom Pedro, aí conta um pedacinho, e aí o jovem imperador. Então, aqui, ó, o jovem imperador. Ó, quem é esse jovem imperador? A gente volta um pouquinho e vê que é, ó, Dom Pedro II, tá bom? Então, vocês vão colocar aí na resposta que esse trecho, o jovem imperador, se refere a Dom Pedro II. Número 3. Releia este período do texto. É chegada a hora, no entanto, de Pedro se despedir, mas não sem antes rolar de gargalhar com os novos amigos. No período... Professora, eu tenho uma pergunta. Uhum. Então, toda aula online é segunda e quarta? Sim. Ah, tá. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Essa palavrinha mas, tá? Essa palavrinha mas que nós temos aqui. O que ela indica? Ela conclui o fato anterior. Ela compensa um fato anterior. Ou ela contrasta com o fato anterior. Então, vamos lá, ó. É chegada a hora de Dom Pedro se despedir. Então, ele terá que se despedir. Não consigo colocar a setinha para baixo. Tô confuso. Espera aí, não, vou ajudar. Ó, chega a hora dele, eu quero pegar a setinha para colocar aqui. Vou mostrar para vocês. Achei. Despedir. Mas não sem antes rolar de gargalhar. Então, a gente tem o trecho se despedir e tem o rolar de gargalhar. Primeira coisa, esse rolar de gargalhar, gente, a gente tem que pegar o que está entre esse mais. Então, o que está entre esse mais? Ó, é o se despedir, mas ele vai rolar de gargalhar antes.
Então, esse rolar de gargalhar em relação a esse despedir, ele conclui o fato despedir? Eu falo assim, ele se despediu, se bem que nem cabe aqui com esse mais. E ele não conclui o fato. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ele compensa o fato anterior. O que é compensar? A gente já até fez uma atividade dessa aqui. É você faz uma coisa, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso aqui primeiro. Entendeu? É tipo assim, em compensação, eu vou fazer isso aqui primeiro para eu poder terminar isso aí. Ou ele contrasta um fato anterior. É tipo assim, ele é pobre, um exemplo, né? Ele é pobre, mas tem de tudo. É um contraste. Ele é pobre, mas tem de tudo? Nossa, ele tem de tudo. Tem tudo que um rico pode ter. Há um contraste nisso aí. O que vocês acham? Que esse mais aí, em relação aos verbos despedir e rolar de gargalhar, o que ele tá que ideia ele está trazendo para a gente? O Dom Pedro precisa se despedir. Mas antes disso, ele vai rolar de gargalhar com os novos amigos. Digam aí o que vocês acham que é. Fala para mim, Lucas. Deu uma esclarecida ou ainda está confuso? Marcos, cadê você, Marcos? Jorge, Eu. o que você acha que é, Marcos? A gente já fez uma atividade dessa. O que você acha, Jorge, que é? Giovana? Calma aí. O quê, tio? Qual a resposta que vocês acham que é na número 3? Na número 3, Isso. o período acima de palavra mais introduz um fato de concluir o fato anterior, o fato de compensar o fato anterior, o fato que se contrasta com o fato anterior. Despedir a palavra? A palavra é mas. Aí eu coloquei ela em relação ao verbo despedir e rolar de gargalhar. Ele precisa se despedir, mas antes ele vai rolar de gargalhar com os amigos. Esse mais aí tá trazendo que ideia pra gente? Contrastar, eu acho. Contraste. Jorge, você vota o quê? Gargalhar. Não. Conclui, compensa ou contrasta? O que eu marquei em verde aqui. Conclui. Conclui, Giovana. Compensa. Isabelle. Isabelle, vota aí. Compensa. Lucas. Caiu? Então vamos lá, gente. Eu vou explicar para vocês. É o compensa, tá? Vocês acertaram, as meninas acertaram. Por quê que é o compensa? Olha só. Ele precisa se despedir. Mas antes disso, em compensação é alguma coisa tipo boa, entendeu? O que ele precisa fazer? Não, vou me divertir com os amigos. Ou seja, um exemplo prático do dia a dia. Giovana quer tomar um sorvete com as amigas, mas a mãe dela disse que ela precisa lavar a louça. Aí, Giovana, você até pode sair com as suas amigas, mas antes você precisa lavar a louça. Ou seja, há uma troca, há uma compensação. Você vai sair, mas em compensação você vai lavar a louça. Estão entendendo? Eu vou trazer mais exemplos desse aqui, tá bom? Que eu percebi que vocês ainda se sentiram, ainda não está claro. Pode deixar que eu vou trazer mais exemplos, tá? Mas quando vocês forem, quem já copiou no caderno, já faz essas marcações que eu fiz, tá bom? Elas que ajudam na hora de interpretar a sentença aqui, o período que a gente tirou do texto lá. Número 4. No fim do espetáculo. No fim do espetáculo, gente, está indicando o quê? Lugar, modo ou tempo? Esse é fácil. No fim do espetáculo. O que está indicando isso aqui?
lugar, modo ou tempo? Cadê vocês? Vamos lá. Falem. Eu acho que é tempo. Giovana acha que é tempo. Ótimo. Marquinhos, o que você acha? Marquinhos, Jorge. Vamos lá, gente, ó. Se eu disser assim, ó, no início do espetáculo, no meio do espetáculo, no fim do espetáculo, essa palavrinha no fim é o tempo. No fim, é tempo, tia. Isso aí, tá bom? Certinho. Parabéns aí, ó. Fim é tempo. Tá ok, Giovana não teve medo. Isso aí, tempo. Sem medo. Falem o que vocês pensam. Se não for aquilo, eu vou explicar por que não é, tá bom? Número 5. No segmento, o ator e trapezista Marcos Frota sobe ao picadeiro para agradecer ao público e exaltar a magia do circo. Então, essa palavrinha para tá aqui, ó. Ele sobe ao picadeiro. Para quê? Ó, para fazer alguma coisa. Gente, esse para indica o tempo da subida, a finalidade da subida ou a consequência da subida. O que vocês acham? Diga aí para mim, depois eu vou explicar. Digam para mim aí. Vocês acham que esse para aí, para agradecer, é tempo, é finalidade ou é consequência? Vai lá, Giovana. Começa aí, Giovana. Fala lá, sem medo. Jorge, cadê você, Jorge? Jorge hoje está quietinho. Giovana, Marcos, cadê o Marcos? Isabelle. Eu falo. Vamos lá, Jorge. Vamos prestar atenção, Jorge. Olha lá. É o quê, tio? Essa palavrinha para aqui, ó, que está marcado em verde. Você acha que ela está dizendo o que aqui? Ela significa o quê? O tempo, a finalidade ou a consequência? Consequência. Consequência. Giovana, Giovana, fala aí. O que você acha? Vamos lá, pessoal. Quero que vocês falem para a gente poder, ó, entender aqui. Por que é ou por que não é? O quê? Essa palavrinha para, Marcos, ela tá significando o que aqui nessa frase? Quando eu digo assim, ó, ele subiu ao picadeiro para agradecer. Esse para agradecer é o tempo, a finalidade ou a consequência? A finalidade. Muito bem. Então, eu vou explicar aqui. Eu acho que o que acontece às vezes, vocês se sentem um pouquinho perdidos nessas palavras diferentes, né? Tipo assim, consequência? Como assim? O que quer dizer isso? Eu já estudei isso já. Isso. Mas às vezes a gente se pergunta, né? Primeiro, não é tempo, né? Ó, para agradecer, não tem a ver com tempo. Nada a ver. Aí, o que quer dizer finalidade, pessoal? Eu digo assim, ele subiu ali para quê? O para quê? O porquê daquilo. O porquê, a gente diz que é a finalidade. Com que finalidade? Para que ele fez isso, tá bom? Então, por isso que aqui nessa situação é a finalidade, para vocês aí que ficaram quietinhos, né? Ficaram com dúvidas, tá bom? Tá ok? E número 6. O Palhaçaria exibe em 4 partes o Terra Oca. O numeral indica. Então, o numeral, o número 4, está indicando o quê? Uma quantidade. Muito bem. Muito bem. Que o espetáculo, ele tem 4 partes, uma quantidade. Muito bem. Número 7. Na parte, o Terra Oca,
espetáculo sobre as aventuras do imperador Dom Pedro II em um mundo mágico. O autor do texto, o que ele faz, gente? Ele apresenta o espetáculo. Deixa eu marcar. Ele apresenta um espetáculo. Ele expõe opinião. Ele falou sobre alguma coisa de opinião? Se é bom ou Não. ruim? Não falou. Levanta hipótese. Levantar uma hipótese é falar, será que vai acontecer isso? Ou será que o pessoal vai gostar? Isso é levantar uma hipótese. Ele levantou a hipótese? Não. Não. Então ele só fez o quê? Ele só apresentou Apresentou. pra gente o espetáculo, né? Disse como é que o espetáculo acontece e falou um pouquinho de nada sobre o espetáculo para criar uma curiosidade, né? No leitor. Muito bem. Número 8. Na oração, dezenas de artistas se revezam nos malabares, no tecido acrobático, no trapézio e na roda cir. O verbo grifado poderia ser substituído por, ao invés de eu falar dezenas de artistas se revezam, eu poderia falar dezenas de artistas se alternam, Alternam. se encontram ou se apresentam. Então, o Marcos falou aqui para a gente que é alternar, e é exatamente isso. Você revezar é você trocar, né? Ficar trocando um com o outro. Então, é você alternar, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal, dessa atividade? Não. Não. Tá ótimo. Então, o que nós vamos fazer agora, ó? Atividade igual de semana passada. Isso aí. Eu vou trazer para vocês, vou procurar trazer para vocês umas atividades, pelo menos até terminar a quarentena, bem leve, assim, de interpretação de texto, e que a gente possa ver um pouco da gramática. Vamos supor, igual a gente viu essa palavra mas, né? O que essa palavra mas pode dizer? O que ela significa para a gente? Então, a gente vai ver a gramática dentro do contexto, dentro da interpretação do texto mesmo, não de forma separada, com uma porção de exercício, tá bom? Então, vamos lá, ó. Agora é com você. Imagine que você é dono de um circo. Quais as apresentações que o seu circo oferece para a garotada e toda a família? Então, vocês vão criar para mim uma historinha, vão dizer para mim, vamos colocar um título, de repente um nome do circo, e vão apresentar para mim um espetáculo, vamos supor. Hoje teremos um grande espetáculo, um malabarista fulano, que se reveza com fulano, vai criar uns nomes, pode criar uma história também, dizer, é a história de um menino e ele passeia por uma floresta e ele fica pendurado num trapézio. Aí vocês podem inventar. Eu quero que vocês usem a imaginação. Quem quiser escrever muito, pode escrever muito. Se quiser escrever pouco, o mínimo que eu peço para vocês é 15 linhas. Por quê? Para eu poder observar se vocês sabem qual é o momento que é uma pausa de um parágrafo, o momento que você tem que utilizar uma vírgula, uma pontuação diferente, tá bom? Não se preocupem, é claro, quando a gente escreve, a gente tem que se preocupar em escrever o mais correto possível. Sim, mas em primeira mão, o que eu peço para vocês é que vocês exponham as ideias. E aí, esses ajustes do que é certo ou errado, de acordo com a norma culta, né, com a norma gramatical assim correta, eu vejo com vocês, tá bom? Então, vocês não precisam se preocupar muito, não. Aí, o que eu vou lembrar vocês agora? Que a gente está com um concurso de redação por séries. Então, as 3 melhores redações da série, no caso, 7º ano, serão premiadas, tá bom? Não é o prêmio do cartão, é um outro tipo de prêmio, tá bom? Tá bom.